Será que aprender a cortar cabelos pode ser fácil? Será que é fácil aprender a cortar, galera? Sejam bem-vindos a mais um encontro Corte Sem Medo. Meu nome é Paulo Bassani, cabeleireiro educador. E no nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre esse tema. Será que é fácil aprender a cortar? O que vocês acham? Será que é muito complicado? Será que precisa só ter dom? Será que dá para uma pessoa que tem o desejo de aprender, conseguir evoluir, compreender todas as técnicas? Será que isso é possível? Eu digo que sim. Boa noite, pessoal. Eugênia, boa noite. Como estão? Boa noite, pessoal. Eliette, boa noite. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Hoje converso com vocês sobre algo que é valioso. Mostrei aqui, ó. Será que é fácil? Dá para se tornar fácil? Talvez aprender a cortar. Será que é possível deixar o medo? Tem gente que olha essa ferramenta. Não. Por favor, começa a tremer, suar, dar branco, não saber como começou, não saber como terminou, não saber repetir. Isso é comum. Sentimentos, sensações que acontecem para quem está começando na área e até para profissionais experientes com alguns cortes. Vamos falar um pouco sobre isso, demonstrar a importância de um método correto para compreender todos os cortes, Paulo, aqui nessa live. Não, mas vocês vão entender como é possível. É possível sim. Tem muitas pessoas que estão comigo, que estão já vivenciando isso. Boa noite a quem? O Paulo pergunta se precisa saber quando você vai liberar o curso online. Legal. Já tem essa pergunta aqui, ó. Paulo, pergunta que preciso saber. Quando você vai liberar o curso online? O curso online começa dia 6 de fevereiro de 2023, a primeira turma. Estejam conectados aqui comigo, tá? Vocês vão receber muitas informações. No link da bio do meu Instagram, clica lá e já entra lá. Assim, ó, estarei na próxima turma, ou te inscreve em breve para as aulas gratuitas. E estou preparando uma semana no final de janeiro, tá? Que vocês vão ter que me acompanhar. Tem corte passo a passo para vocês. E a abertura da nova turma, as inscrições dia 6 de fevereiro, certo? Também durante o ano, os nossos encontros presenciais, em 12 datas já, tem agenda postada aqui no meu feed, no Instagram, vocês podem observar. E qualquer dúvida, é importante que a gente converse. Estou aqui para esclarecer. Não é tão difícil, basta ter vontade para aprender. É verdade, vontade e o método correto, o que é extremamente valioso para que a gente possa se conectar. Olha o que está lá atrás, olha lá. Tá? Olha lá, isso aí, certo? O que eu vou mostrar para vocês é porque, dentre vários exercícios, dentre várias apresentações das técnicas de corte, aplicadas nas figuras geométricas, por que é importante a gente compreender, usando o método Paulo Bassani de ensino para cortes de cabelo, alguns movimentos? Veja só, eu vou começar exatamente cortando um cabelo, tá? Cortando um cabelo e depois mostrando para vocês o porquê que eu gosto de começar as informações fundamentando elas aqui, ó. Olha lá. Porque vocês concordam que isso é uma projeção, certo? Tem uma posição de dedos em relação ao crânio, quando isso repousa, gera um efeito. Se eu sei o efeito, eu antecipo os resultados. Se eu sei o efeito, eu tomo decisões. E se tomada a decisão, a cliente talvez reclamar com razão, talvez por uma decisão em conjunto mal tomada. Nada equivocado, isso faz parte às vezes dessas tomadas de decisão. Eu vou lá e ajusto as peças, entendendo o que vai acontecer no crânio, no caimento natural do cabelo. Vamos observar uma questão, assim, uma construção. Vem cá. Vamos lá. Isso aí. Deixa eu achar a melhor posição aqui para vocês.
Vamos imaginar que eu demonstre para vocês um movimento de corte que tem uma figura, certo? Uma distribuição bem horizontal. Posição dos dedos verticais. E peço para vocês, ou explico, apenas cortando o cabelo. Desta forma. Tá? Posso explicar muito bem, mas vocês vão notar que compreender exatamente o que acontece e por que acontece, que é o que vai gerar o entendimento de todas as técnicas. Vocês vão notar isso aqui no cabelo. Primeiro, com paciência, vou mostrar aqui, mas quero complementar o porquê que é valioso nós entendermos não apenas a projeção do cabelo, mas principalmente a utilização do quadro magnético, das fitas, para que a gente possa ter controle. Para fazer esse movimento, que parece simples, existe uma sequência de detalhes que quem é meu aluno já sabe. Quem é meu aluno já sabe. Que nós alertamos a todo momento. A forma como seguramos o pente, a forma como conduzimos o corpo, nos posicionamos com o corpo, a forma como manipulamos a tesoura. Tudo isso, quem é meu aluno, minha aluna já sabe, né? Já sabe como, o porquê que eu estou fazendo. Mas eu quero demonstrar aqui o movimento até o final, para de uma forma depois, por que não usar lúdica? Pode ser, apresentar para vocês o que nós estamos fazendo. Ok? Vamos ver isso agora sobre outra ótica. Olha lá. Usando outros elementos. Mas a mesma execução de movimento. Outros elementos. E vocês vão notar aonde eu quero chegar com vocês. Penteamos horizontal, cortamos vertical. O cabelo e as fitas, mas vem aqui comigo. Vem aqui pertinho. Presta atenção agora. Vamos lá. Até segurar o meu pente. Vamos pegar um pente mais colorido. Notem aqui no quadro magnético que marca o nosso método, está presente em todas as aulas, em todos os exercícios. Aqui ele representa exatamente o mesmo movimento que foi criado, certo? Então eu tenho uma posição onde o cabelo foi cortado, certo? Aqui está ela. Aqui está a linha do corte. Importante saber que esta projeção, estou dando só um exemplo para vocês, tá? E quero que vocês multipliquem isso por vídeos gravados em alta qualidade, passo a passo, técnica por técnica, detalhe por detalhe, figura geométrica por figura geométrica, aplicado nos cortes, o entendimento do todo, do início, do meio e do fim em cada parte. É assim. Vocês viram eu cortar as fitas,
Deixa eu pegar aqui a minha manequim. Vocês viram eu cortar as fitas, vocês viram eu cortar o cabelo. Tá? E agora estou mostrando aqui no quadro um desejo, né, que poderia ser feito como início dessa forma. Mas o mais importante, que eu quero que toda aluna minha entenda, todo aluno do curso compreenda, é o que acontece. Vejam, aqui, como um objetivo, como um gráfico, como uma sugestão, como algo que eu vi um outro profissional cortando, com outro grande profissional que mostrou que o seu corte, aquele corte que eu nunca imaginava que fosse feito, foi construído desta forma, com um gráfico inicial, que eu possa fazer a leitura, que eu interprete imagens, que eu aprenda em alto nível e que eu consiga antecipar, mas principalmente que eu entenda o que eu fiz antes aqui na minha manequim, o que eu fiz no cabelo, o que eu fiz com as fitas e agora o que o quadro me proporciona, o seu repouso. O seu repouso, o seu repouso, o seu repouso, o seu repouso. Tcharam! Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Certo ou errado, Paulo? Não sei. O que eu queria? Será que se esta linha de peso aqui é certo ou errado? É o que eu queria? Veja o que acontece com o movimento, porque eu tenho que saber o que acontece lá onde eu corto. Eu tenho que entender o que acontece lá onde eu corto. Notem, fio de cima, fio de baixo maior do que o de cima, veja a distância. Isso vai gerar um tipo de comportamento. Isso é uma camada que cresce. Veja este ponto. Fio de cima praticamente igual ao fio de baixo. Notaram? Fio de cima é igual. Quando ele repousa, ele tem um comportamento de uma camada igual. Ele já não está tão para cima. Agora olhem aqui, a curvatura da cabeça, fio de baixo menor, fio de cima maior. Por isso que quando ele está repousando, ele está expandindo. Se a cliente reclama disso, e eu quero chegar a conclusões sutis, a importância de entender o que acontece na projeção e o que acontece no caimento em todas as técnicas, entendam isso. Em todos os cortes, na aplicação disso, para que tu domine exatamente o que tu estás fazendo, não importando o comprimento, certo? Não importando o comprimento. Vamos supor que a cliente não goste, porque isso talvez ficou com um peso que ela vai chamar assim, certo? Ela gostou desse efeito? Aí o que a maioria faz? Pega a sua tesoura mágica e começa a rasgar, rasgar, e acaba encurtando e tirando aquele peso, recriando muitas vezes, ou criando uma figura mais agradável sem aquele pedacinho que era desconfortável. Paulo, mas ela alcançou o objetivo. Ok, entendi, mas ela não sabe o que ela fez. Notem que ao invés de utilizar-se da textura para modificar a estrutura, se naquele momento houve uma reclamação da cliente de um movimento que eu fiz e achava que estava fazendo, nesse caso, muitas chamam isso, você está fazendo uma camada, beleza. Se eu percebo que posso recolocar em outro ângulo, recolhendo com a tesoura, aquele triângulo retângulo lá de cima, em um outro movimento. Corrijo em estrutura algo com muita mais facilidade. Muito mais facilidade. Aqui, proposto. Se recolhe. Não está mais indo. Removeu. Entender os movimentos, entender o que acontece e a correlação dos fios de cima com os fios de baixo, sempre assim. Quando nós começamos a entender o que a gente faz e por que a gente faz, a gente nota, olha lá, que o que precisava era talvez fazer um outro movimento
na estrutura, em outra posição, gerando um outro resultado técnico, certo? Que antes estava aqui assim. Então eu começo a evitar problemas ou talvez alcançar objetivos de solução. Muitas pessoas têm muita dúvida sobre tudo isso. E quando eu entendo o que acontece em relação, deixa eu achar a cabeça aqui, ó, em relação à minha cabeça, olha lá, tá vendo? Vamos imaginar aqui, certo? Estou cortando ele plano aqui para o lado. Mas olha a curvatura do meu crânio. Até vou baixar o meu cabelo aqui para parecer mais a curvatura. Olha lá, tá? Vamos achar aqui o... Beleza, olha lá. Acompanha o raciocínio. Este fio aqui, vocês estão vendo ele? Este fio aqui, vocês estão vendo ele? Vocês notam que o fio de cima, em relação ao crânio e a sua curvatura, é maior que o de baixo. Este também é maior que este, pela curvatura. Mas na lateralidade do meu crânio, este e este são iguais, pela lateralidade. Quando eles vão repousar, ele vai ter um comportamento. Se eu não quero isso, eu tenho que saber como eu faço com os meus dedos para remover isso, sem buscar a Nossa Senhora da Tesoura Dentada, o Edward Mãos de Tesoura, o navalha, 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 que muitas vezes dá certo e funciona e fica legal. Aí a cliente chega de volta meses depois e tu coça a cabeça. E fica assim, o que será que eu fiz? Não me recordo. Nos santos que circulavam, aquele que eu conectei está de férias agora. Eu conecto o outro, a quem eu chamo? Certo? Se a cliente gostou, como que eu sou capaz de repetir? Se a cliente não gostou, como eu de repente posso até potencializar uma forma? Como? Ou solucionar através da minha posição de dedos e outras posições, inclusive, para remover mais peso ainda, para que lá no seu repouso o cabelo fique mais ativado ainda, com mais movimento, com mais textura ativada e não com tanta expansão. O que eu quero? O que a cliente quer? Vocês notaram que quando explicamos, olha só, usando uma parte visual, é muito importante. Mas quando eu solto, o olho de vocês não enxerga mais. Todo o meu método foi desenvolvido com a união de vários fatores, vários elementos. Linhas, fitas, cabelo da boneca, quadro, desenho e o elemento que marca o método, que é o quadro. Que inclusive inspira muitos profissionais a copiá-lo. Olha, vou compartilhar com vocês. Às vezes eu tenho visto algumas coisas. Que me assustam. Se fosse um jacaré, tá mais para uma lagartixa, sabe, assim, bordada, às vezes. Mas tudo bem. Só se replica aquilo que está dando certo, aquilo que é diferente, aquilo que funciona. Então eu fico muito feliz de ter trazido para vocês e ter criado essa ferramenta. E utilizada de várias formas, com um mecanismo que funciona e que mostra toda a estrutura do corte, que mostra toda a estrutura da composição de cada exercício e o entendimento por vocês das técnicas de corte. Primeiro, deixa eu só me posicionar melhor aqui. Isso. Primeiro, começamos o nosso encontro falando, será que é fácil
cortar cabelo? Bom, muitas pessoas adorariam que existisse isso aqui. Pílula mágica do cabeleireiro, da cabeleireira. Você toma uma dessas por dia e você vai cortar cabelos de uma maneira mágica. Basta engolir e em segundos você começa a manipular a tesoura de uma maneira mágica. O pente gira na sua mão como nunca aconteceu antes. Você vai antecipar resultados, aprender a ler todos os cortes, vai conseguir interpretar todas as imagens. Mas basta, não esqueça, apenas uma por dia, por uma semana, e você se transformará na cabeleireira que você sempre sonhou. Existe isso? Existe isso? Não existe. Mas a gente adoraria que fosse assim. A gente adoraria tomar uma pílula e parar de sentir coisas que a gente não gosta. A gente adoraria tomar uma pílula e emagrecer rapidamente. A gente adoraria tomar algo e aprender coisas rapidamente. Nós adoramos caminhos mais curtos. Nós adoramos fórmulas mágicas. Com estas técnicas, com uma técnica, você vai simplesmente aprender todos os cortes do planeta Terra. Muito simples, muito fácil e por R$ 89,90. Água. Minha amiga, o pé de feijão que cresce daquelas proporções é uma história. Resultado vem de dedicação, vem de quanto aquilo importa para ti. Porque se importa, tu vai mover as peças. Se não importa, tu vai arrumar uma desculpa. Sempre é assim. Pode ver. É assim para começar a academia, é assim para começar um curso de inglês, é assim para começar várias coisas na vida da gente. É assim para começar uma dieta, é assim para várias questões. Quando eu falo para vocês que aprender a cortar pode se tornar fácil, pode se tornar leve, é porque hoje o que tenho nas minhas mãos é um curso completo e que de maneira criativa leva a informação. Aqui foi um grãozinho, né, só para a gente brincar em relação à distribuição horizontal, corte vertical, entender, mas vocês notaram como entender o que acontece aqui e o que acontece aqui e qual é a relação dos fios em projeção com o seu caimento e depois tudo isso sendo conectado, tudo isso sendo explicado, aplicado nas figuras geométricas, aplicado em cada exercício, possível de ser feito por vocês em casa acompanhando o curso. Pode ser fácil. Para esse ano de 2023, valorize muito o teu tempo e o teu dinheiro. Esteja comigo em uma sala de aula, mas chegue mais bem preparado. Chegue mais bem preparado. Chegue com as informações completas e o estudo do método online. Saia do curso presencial com a possibilidade da continuidade de estudo. Porque assim, cortar cabelos e aprender e aperfeiçoar vai se tornar mais fácil. Porque estamos falando de uma profissão, entendeu? Eu não estou falando de um lazer. E mesmo se fosse lazer, tem que ser estudado e requer dedicação. Muitos de nós queremos ganhar confiança com essa ferramenta na mão, com a tesoura na mão. Compreender e realizar cortes de cabelo, compreender a cliente, compreender as fases do corte, compreender toda a execução. E a gente acredita que 2 dias nós vamos nos transformar em tudo que sonhamos. Nós acreditamos que
uma cápsula mágica. Conhecimento absorvido. Nossa, já sei cortar. Meu Deus. Pílula do aprendizado mágico para cortes de cabelo. Meu Deus, não posso ficar assim. Foi só tomar uma e eu já... Ó! Já sei guardar a tesoura para trás, já estou girando ela. Meu Deus do céu. Isso é incrível, é incrível. Não é assim. Não é assim. Então a gente precisa... Eu tenho conversado com muitos alunos e com futuros alunos. E deixo o meu recado sempre assim. Ó. Se tu quer ter resultado, comprometimento com o teu tempo e com o teu dinheiro, mas principalmente resultado, vocês precisam escolher algumas pessoas que te guiem dentro de algumas áreas, certo? Dentro de alguma área. E nós precisamos começar e terminar. E nós precisamos ser orientados. E nós precisamos ter suporte. E nós precisamos de dedicação. 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 Tá? Então, a partir daqui uns dias, a gente começa o nosso ano de 2023 com os cursos online e presencial. E vocês perceberam? Olha eu com esse comprimido na boca. Vocês perceberam a importância de construir a informação, tá? Construir a informação de uma maneira visual, de uma maneira criativa, visual e que permite remodelações na estrutura e no caimento. E depois que a gente vá para a execução de um movimento, e ele faça sentido lá no seu repouso, tal qual fez sentido aqui no quadro. Unindo tudo isso para construir cortes de cabelo e depois personalizados, a gente consegue compreender. Vamos ver uma pequena modificação de figura aqui? Vamos entender como é que é? Olha só que bacana. Deixa eu só me colocar aqui. Maravilha. Muito bem. Eu estou um pouco mal posicionado. Particularmente, se eu fosse cortar por cima da mão, eu estaria do outro lado. Mas não quero atrapalhar a visão de vocês. Então, vou me posicionar desta forma. Vamos observar lá. Tá? Juntos, a linha de raciocínio. Primeiro vamos montar aqui o nosso exercício. Isso. Depois, se vocês tiverem perguntas, ao término dessa explicação, eu sento aí com calma e respondo todas elas, tá? Olha só. Vamos imaginar que lá foi construído ele. Estou mal posicionado, ok? Mas para valorizar vocês, quero conversar de frente. Deixa eu ficar dessa forma, vai ficar mais fácil. Aqui. Todo o cabelo foi construído desta forma, ok? Penteado horizontal e cortado vertical. Isso é apenas uma demonstração de um exercício. Eu quero que vocês conectem algumas questões de entendimento, tá? Que é isso que eu quero de vocês. Vocês vão notar exatamente o que foi corrigido aqui e o que supostamente uma cliente reclamou. Veja, lá em seu repouso, o cabelo cria um certo grau nesta porção de empilhamento e depois ele segue o comportamento de camada. Que é exatamente o que acontece aqui. Veja. Ele cria camadas na parte de baixo e depois ele criou um empilhamento. Caso eu queira fazer essa correção, notem como ao invés de rasgar o cabelo espiritualmente, eu posso simplesmente entender o que eu estou fazendo, projetar ele
e remover o peso que está lá em cima. Removendo o peso. E o grau de remoção pode ser o quanto eu achar necessário. O que vocês enxergam aqui, no momento que eu largo, não me enxergam mais. O que vocês enxergam aqui, isso é o que eu tinha, isso é exatamente o que vocês me viram fazer. Lá no repouso, mostro para vocês que a expansão foi corrigida por um movimento pensado. Isso não é para vocês compreenderem este corte, mas e o que isso significa, Paulo? Isso é só para mostrar para vocês pequenos detalhes, que vocês multipliquem isso pelo todo, por todas as técnicas aplicadas de corte, por todos os exercícios, por todos os porquês, entendendo desde um cabelo mais longo, um cabelo médio, um cabelo mais curto, o comportamento das técnicas de linha, técnicas de graduação, técnicas de camada. Todas elas aplicadas em exercícios nas figuras geométricas. Relação com postura, direcionamento, posição do corpo. Para que possam ser executadas, nós precisamos dominar os fundamentos, e os fundamentos são todos explicados, passo por passo. Aqui estou solitário, no espaço onde eu atendo e faço essa transmissão aqui sozinho com vocês. Quando nós estamos no nosso curso completo, nós temos 2 câmeras, nós temos tudo no detalhe e numa edição adequada e respeitosa ao aluno. Esse é o propósito. Então, todas essas projeções mostradas com as linhas, com as fitas, com o cabelo, com o quadro, começam a fazer o quê? Uma conexão e que te permitem fazer a leitura de imagens, de fotografias, como essa, por exemplo. Eu tenho que olhar para isso. E eu tenho que identificar toda a forma. Fácil demais. Perímetro, técnica e direção. Senta que eu corto. Aqui está falando tudo isso. E lá eu enxergo tudo isso em projeção. A cliente traz uma imagem, eu tenho que entender. Perímetro, direção e técnica. Senta que eu corto. Todos os elementos de um corte falam. E quando eu começo a entender o que acontece lá em cima ou em projeção, o que acontece na correlação com os meus dedos em relação ao crânio e o que acontece quando eles repousam, as coisas começam a ficar leves, fáceis e surpreendentemente prazerosas. Sempre que eu estou num curso, finalizo ele, às vezes eu falo. Às vezes eu falo. Eu descanso. Eu descanso cortando o cabelo. Todo esse arsenal de informações. Hoje eu consigo transmitir aquilo que mais é prazeroso para mim dentro desta sala, aonde eu atendo. O corte de cabelo hoje descansa a minha mente. E a educação me deixa extremamente feliz. A forma de passar, a preocupação com as alunas, a felicidade que tenho quando alguém me mostra uma conquista. Quando alguém me fala assim, eu percebi, Paulo, que o meu cabelo ficou melhor. Eu percebi que eu consegui encaixar um Chanel. Eu consegui perder um pouco do medo. Falo um pouco porque nós somos uma evolução constante.
Algumas falam, eu perdi o medo totalmente. Mas cada um tem o seu time, o seu tempo, e a gente vai acompanhando. Hoje, cabelo curto, para mim, eu não preciso mais tremer nem suar. Hoje, as minhas camadas não tem mais marcas nem degraus. Eu não conseguia cortar cabelo com progressiva, a Paula ficava todo marcado. O cabelo cacheado, então, eu fugia porque eu tinha medo, não conseguia cortar. Só cortava aqui embaixo porque eu tinha medo que ele ficasse alto. Uma vez tentei fazer uma camada, ficou horrível, o cliente não gostou. Esses depoimentos, quando a cliente volta, quando a aluna volta, o aluno volta e me escreve, Paulo, eu estou conseguindo, me manda foto, eu sei que eu posso, olha a foto, olha o poder de uma foto assim. Paulo, esse é o cabelo que eu cortei. Eu sei que eu posso melhorar muito, mas eu estou me sentindo muito melhor em relação ao que eu fazia. Isso é resultado, isso é uma constante, uma crescente. Então o aprendizado, quando ele é construído com um sistema lógico que faça sentido a quem está recebendo, que construa a informação, não apenas na técnica do ó, que eu tenho pavor da técnica do ó, porque eu vejo isso demais, sinceramente, tá? Eu vejo demais, me dá dor, porque eu como instrutor eu tenho que ter muito respeito por quem está me assistindo. Agora, se eu quiser demonstrar habilidade, eu venho aqui e falo assim, aqui ó, eu corto aqui assim, aqui, ó, isso, aqui a gente vai tirar, ó, isso, agora sim, agora ficou leve, qual o sentido disso? Nessa mesma projeção, eu posso ter uma técnica, veja, deixando o fio de cima maior que o de baixo, um comportamento. Eu posso ter outra técnica, a mesma projeção, o fio de cima igual ao de baixo, outro comportamento. Na mesma projeção eu posso ter outra técnica, o fio de cima menor do que o de baixo, outra técnica. Aí eu vejo gente ensinando corte assim, aqui ó, a gente puxa aqui, ó, isso, aí você vai dando leveza, tudo é leveza, ó, e leveza. Biruleibe, me desculpe. É possível cortar assim, mas é impossível ensinar assim, me desculpe. É a minha opinião. O meu papel como educador não é mostrar o meu talento como cortador. Isso eu mostro para a minha cliente quando está sentada aqui. Como educador, eu preciso saber se vocês estão captando e entendendo todos os movimentos e sendo orientados desde a forma que tu posiciona os teus pés, o teu quadril, os teus ombros, onde tu estás na cadeira, como tu movimenta esta ferramenta, como tu movimenta esta. Tudo isso eu tenho que estar preocupado. Agora eu sei fazer show também. E sei, viu? Sou bom nisso aí também. Sou bom. Eu sei fazer muita coisa em cabelo que é um espetáculo assim. Para alguém falar, nossa, olha só como o Paulo... Isso é para quem senta aqui. Aqui do ladinho aqui. Nesse vídeo tem as minhas cadeiras. Isso é para quem senta aqui que eu faço isso, se precisar, porque eu também não faço isso nem para cliente, porque eu primeiro construo, faço toda a estrutura, todo o acabamento, busco isso. Mas eu sei fazer manobras, entendeu? Eu sei fazer rápido, sei cortar. Técnica do ó. Tudo é ó. Veja, eu vou marcar e vocês vão entender. Puxa aqui, ó. Puxa aqui, ó. Ó, puxa assim, ó. Gente, ó.
Isso é uma tristeza quando eu vejo. Isso é uma tristeza quando eu vejo. E é por isso que muitas pessoas, quando vão praticar, não conseguem compreender. E não significa que quando tu se torna um profissional, tu não possa trabalhar com essa velocidade, sabendo que tem que ser feito, simplesmente agindo, simplesmente cortando, mas sabendo o que está fazendo, com velocidade, com um giro de tesoura, com mais construção, sabe assim, aquela coisa mais plástica, trabalhando com a tesoura. Pode ser. Mas não dá para ensinar assim. Por isso eu quero saber quem é da minha turma aqui. Quem é da minha turma? Escreve um comentário aí. Quem já foi aluna minha nos cursos presenciais, nos cursos online? Eu quero saber. Escreve aí. Quem é, escreve eu sou. Quem não é, escreve eu vou ser. Vamos ver. Quero vocês mandando comentários aqui para saber quem são as minhas alunas que estão conectadas comigo hoje à noite aqui ao vivo. Eu sou aluna, muito bem. Juliana, eu estou amando o curso, Juliana, nossa aluna, olha só. Quero saber. Eu sou aluna online, maravilha. Eu vou ser, isso aí, essa é a frase. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu vou ser, eu vou ser. Roberto, grande figura, eu sou aluno, maravilha, eu vou ser, é assim. Tá? O que eu quero passar para vocês é... Eu tenho conversado com várias alunas esse início de ano. Tá? Vários alunos. E tão gratificante é conversar com as pessoas que relatam aquilo que tu sempre sonhou. Quando eu construí, falo do curso online porque eu vivo a educação e o resultado para cabeleireiros há 18 anos como educador. E aí quando eu quis transformar o meu projeto, que existe e é fundamental, dos cursos presenciais, sempre devem existir e vão existir sempre. No método online, quando eu terminei de gravar tudo o que eu queria, porque a minha mente ela fervilha, quem me conhece sabe, eu olho algo e eu já enxergo um exercício para compartilhar técnicas de corte. Sempre assim. Quando eu terminei, eu sabia o que tinha, sabia o que estava ali, mas as pessoas não sabiam. Hoje muitos alunos, mais de 500 alunos no online, entre as 5 turmas, e eu conversando com essas mulheres, eu conversando com esses homens, com esses alunos, com essas alunas, o relato é o meu sonho realizado. Quando eu pergunto onde estavam e onde chegaram, quando eu pergunto como eram os cortes e como estão, quando eu pergunto se valeu a pena, quando eu pergunto qual foi a maior transformação na tua vida, o relato é o meu sonho realizado. Tudo aquilo que eu planejava que acontecesse, acontece. Basta um passo teu, uma organização tua e uma dedicação para algo que realmente tu queres. Porque o conteúdo está aqui. E dia 6 de fevereiro desse ano daremos início a mais uma turma, então nós vamos nos conectar. Quem ainda não está conectado, pode sempre acompanhar aqui pelo perfil, pelo canal do YouTube, tem um material riquíssimo também. Vai lá, Paulo Bassani, já te inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui também ativa todas as notificações que tem vídeo todos os dias. Todos os dias tem vídeo novo aqui no perfil do Instagram. Todos os dias. E no YouTube também. Então aproveita, tem muito conteúdo. E se nós começarmos a conectar tudo isso de uma forma ordenada, até chegar nos cortes, até executá-los, até entender a liberdade que o conhecimento te dá, porque eu não gosto de compartilhar apenas cortes, eu gosto de te dar a liberdade ao aprender a cortar. Claro que nós temos músicas, claro que nós temos músicas clássicas que são eternas,
mas eu quero te dar a liberdade de interpretar. Por que eu falei música, né? Porque eu associo muito, às vezes, as técnicas de corte e as notas musicais. Nós temos algumas músicas que são clássicas, temos cortes que são clássicos, mas nós podemos ter a liberdade de adaptar com consciência, interpretar com sabedoria. Quando alguém criou um corte, nossa, olha, essa atriz apareceu com esse corte, deixa eu entender. Nossa, já entendi como fazer. Assistir um profissional de altíssimo nível internacional e ele não precisar falar nada para ti, nada, porque o cabelo fala, as mãos dele falam, a tesoura dele fala. Tu não precisa que alguém te explique. Quando tu tens um alto grau de conhecimento, e é isso que eu quero entregar para as minhas alunas, tu estás tomando o café da manhã, assistindo alguém que está falando em russo ou em silêncio, apenas um vídeo, e tu entendeu tudo o que ele está fazendo. Mas não é achar que entendeu, porque isso acontece. Ah, eu entendi, beleza, vai lá, faz. Não sai. Não, nós vamos ter a capacidade de interpretar e entregar. Esse é o meu desejo, e é isso que acontece. Que maravilha, que maravilha. Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei aqui agora? Mande uma pergunta aqui na caixinha, tá? Se precisar, eu tô aqui para responder. Ah, olha só, tem várias perguntas aqui, ó. Pergunta dos stories, ter acordes com máquina também, stories. Ensina Pixie? Olha que pergunta legal. Deixa eu responder para vocês. Se eu ensino Pixie Cut, uma das maiores dificuldades dos profissionais são os cabelos curtos. Hoje, por que eu falo hoje? Porque eu não vou parar de produzir conteúdo para as minhas turmas. E esse ano tem muito conteúdo, muito corte que vai ser gravado, que vai ser anexado. Mas hoje, só de Pixie Cut, tem 7. Passo a passo, detalhe por detalhe. Por que faz o acabamento aqui? Por que faz o acabamento lá? O que tem que fazer? O que tem que cuidar? Tudo explicado, como diria um personagem uma vez, de humor. Nos mínimos detalhes. Isso é importante. Eu tenho uma aluna, uma pergunta, olha só, a minha maior dificuldade é entender, pois tenho um leve grau de dislexia, mas quero melhorar com o método. Olha só. Eu tenho alunas, inclusive conversei com uma que chama a Carla, hoje ela é brasileira e mora nos Estados Unidos. A Carla não tem um leve grau de dislexia. Ela mesma me relatou que ela tem um grau alto de TDAH, altíssimo. A Carla mora nos Estados Unidos, brasileira. Hoje corta cabelo de uma maneira incrível. Mas por que também? Ela tem algo que eu me preocupo muito, que é o cuidado e o suporte aos alunos, cada um requerendo um cuidado. Alguns mais acelerados, outros mais devagar, outros precisa mais de atenção, precisa de uma explicação nova, precisa de um cuidado. Nós estamos lá para ajudar todas as pessoas. Quem é minha aluna sabe. Quem é minha aluna já sabe. Né? Quem é minha aluna já sabe. Como que nós cuidamos da melhor forma possível, né, de vocês todas entrando, e vocês todos entrando para o método. Várias pessoas, eu quero, eu vou ser. Maravilhoso. Bom, espero que vocês tenham compreendido a importância de aprender de várias formas as projeções, mas principalmente acompanhar as linhas de raciocínio e o que acontece aqui. Olha só, veja, posição 1, vamos chamar de A, B e C. Esta é uma posição fixa, não vai mudar. Vamos ver o que acontece? Olha só como é interessante a gente começar a entender isso. Não mudou. Vamos baixar aqui. Olha só. Olha a distância entre esses pontos e a característica. Deixa eu desenhar melhor. Tá? Vamos voltar lá. Este não mudou. Agora este, vai para lá. Tá vendo? Não, posição B. A, B, C.
Então aqui chamaremos de A, aqui de B e aqui de C. Esta aqui foi o resultado da A. Vamos baixar aqui. Opa! Olha ali, já começamos a mudar um pouquinho, certo? Deste ponto já baixou um pouco mais, já tem um comportamento que replica o crânio, já é um pouquinho diferente, que foi o B. Vamos lá para cima, este não sai do lugar, este vai ficar maior, olha só que relação bacana. Fio de cima, fio de baixo, vamos baixar ele, opa, este não saiu do lugar em nenhum momento. Olha agora, aonde ele vai repousar. Olha que bacana. Então notem que nós temos de um ponto 3 comportamentos. Comportamentos. Quando tu domina tudo isso, tu consegue entregar resultados, corrigir, interpretar fotos e imagens de uma maneira fácil. Fácil, porque a informação não é passada assim, não. Quem é aluna sabe. A construção da informação é desde o primeiro passo, desde o conceito, desde a importância do pente, como se usa, desde a importância da tesoura, como se usa, desde como tu faz uma divisão bem feita, desde todo o contexto de nomenclatura, desde a apresentação de cada técnica de divisão, de ângulos, de tudo isso feitas de uma maneira diferenciada. Aí tu vai chegando nos cortes, aí tu chega nos cortes, chega nas técnicas, chega em exercícios que vocês conseguem fazer ali na casa de vocês, acompanhando o curso em uma ordem cronológica, que é espelhado ao meu curso presencial, os exercícios. Vocês podem praticar cada exercício de cada técnica em cada figura geométrica, porque existe uma ordem para ser feito. E depois, entender sobre as texturas, para depois começar a aplicar isso nos cortes completos que estão lá no curso. Hoje são 23 cortes. E tudo que eu produzi de corte esse ano, aqui gravando, vou anexando. Se tu chegou até aqui nesse vídeo, lembra, nós estamos no começo de janeiro. Se prepara para a última semana de janeiro, para te ficar marcado. Não marca muito compromisso assim, 8h30 da noite, não, tá? Na última semana de janeiro, porque nós teremos uma sequência de aquecimento para a nossa próxima turma de corte passo a passo. Corte passo a passo. Vocês vão descobrir qual corte que é, qual corte eu vou fazer, e nós vamos construir ele numa pessoa de verdade, tá? Numa modelo, passo a passo, toda semana, entendendo toda a construção. Mas as aulas não vão ficar salvas. Então, te programa já para aulas gratuitas final de janeiro, tá? Estejam bem conectadas, porque uma vai levar até o final maravilhoso de um corte que eu vou revelar durante este mês para vocês, tá? Muito bem, pessoal, vamos ver, deixa eu só ver se tem alguma pergunta. Cursos presenciais estão a agenda está no feed do meu Instagram, todos os lugares do Brasil que eu estarei. E volto a reiterar o que eu tenho falado para várias pessoas por áudio, particularmente, que me procuram. Se tu queres se dedicar, quantos dias tu imaginas serem suficientes para te aprender a cortar cabelo? 2 dias? 3 dias? Isso é um pensamento desleal com quem se dedica o ano inteiro para aprender, a vida inteira para evoluir. Não é assim que nós vamos aprender. Nós vamos aprender se nós dermos continuidade a uma linha de raciocínio. Por isso, eu sempre falo para vocês, se tu queres evoluir, se tu queres realmente ter resultado, esteja no método online e se programe para estar comigo em um curso presencial, em um dos módulos, porque são 2, no total são 7 dias, para valorizar o teu tempo e o teu dinheiro, porque senão tu vai ficar 4 dias longe do salão, mais 6, porque é um para ir, um para voltar, agenda fechada, e tu vai receber uma caminhonada de informações que às vezes tu não consegue segurar. E depois do curso, aonde tu vai organizar tudo isso? Para quem tu vai buscar para tirar uma dúvida? Entendeu? Então tu precisa ter o estudo, a continuidade e o acompanhamento e se planejar para estar comigo na sala de aula, não uma vez só, mais do que uma vez inclusive. Quer resolver?
quer mudar, quer transformar o resultado, para de achar que alguém vai te vender uma pílula mágica que vai te transformar rapidamente na melhor cortadora. Pílula mágica para se transformar em uma cortadora com excelência. Tome uma por dia durante uma semana e você vai... nossa, já estou sentindo o efeito. Nossa, já estou me sentindo mais confiante. Veja bem, estou manipulando a tesoura magicamente. Não é assim. Frequência, constância, seriedade, dedicação e um conteúdo de valor. Aí nós vamos longe. Contem comigo sempre. Pessoal, fiquem com Deus. Ótima noite. Conversamos, nos acompanhem aqui, sempre na rede social. Sempre ative as notificações de story, de vídeos. Acompanhe o perfil aqui diariamente. Tem vídeo diário aqui. E no canal do YouTube também. Certo? Eu espero vocês. Tenham a liberdade. Qualquer dúvida também, chama a gente no direct. A gente conversa, explica tudo certinho para vocês sobre o nosso planejamento anual, sobre os cursos, sobre o curso online. Eu mesmo, Paulo Bassani, esclareço para vocês. Ótima noite, fique com Deus. Aliás, até quarta-feira, às 20h30. Eu espero vocês.